Sejam bem-vindas para essa aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou a chefe Jana Bendo, sou professora de confeitaria, sou formada em gastronomia e engenharia química, com especialização em confeitaria e foco em bolos recheados. E a minha missão aqui é ensinar confeiteiras a fazer e vender bolos recheados sem ter medo algum de entregar para o cliente. E o tema da nossa aula de hoje é: quais os sabores mais vendidos de bolos? Então, gente, será que existe uma regra? Será que a gente tem que ter os sabores mais vendidos e todo mundo tem que ter os mesmos sabores? Será que ou não? Ou será que a gente pode ousar e inovar nos sabores? O que vocês acham? Será que tem uma regra para isso? Essa live, ela é tanto para quem vai começar algo, que está começando a se interessar pelo assunto e tem planos de vender algo, ou para quem já está e vende, tá? Para quem já vende, para quem já é confeiteira, mas que tem dúvidas se pode melhorar o seu cardápio de bolos, ou se está fazendo algo talvez que não está tão certo, né? Enfim, quem tem dúvidas, né, que quer sempre melhorar. Então, gente, né, o que a gente vê por aí é bastante coisas iguais nos cardápios, né? Bastante sabores iguais nos cardápios das confeiteiras. Se a gente pegar para olhar uma penca de cardápios, de portfólios, a gente vai ver que tem bastante semelhança nos sabores. Vai mudar alguns detalhes, né? Uma coisa aqui, outra lá, né? O que eu acho, assim, que é importante que vocês saibam, a Roberta disse, eu acho que não tem regra. O que eu acho, assim, que é importante que vocês saibam é que vocês têm que ter uma lógica na hora de escolher os sabores para montar. Que não tem regra mesmo, como a Roberta falou, não tem regra, mas eu acho que tem, assim, alguns pontos que devem ser levados em consideração, mas que não é uma regra, tá? Porque depende muito dos públicos, né, de cada um, e de onde, né, do público que você está trabalhando e onde você está localizada. E também, né, que a gente tem que estar sempre atenta nas demandas, né? Então, se o meu público gosta muito de morango, se o meu público gosta muito de bolos com chocolate, se o meu público gosta muito de bolos com brigadeiro, sabe? A gente tem que estar atenta. Às vezes, nós vamos ter que ter no nosso cardápio um bolo que a gente não gosta tanto assim de comer. Mas se o público gosta, né, a gente tem que ter esse bolo também, tá? Tem clientes para todos os gostos, tá? Tem para todos os gostos. Então, não é todo mundo que vai pensar igual a gente, tá? Então, a gente tem que ter para agradar a todos. Eu sei que a gente nunca vai conseguir agradar a todos, mas a gente tem que tentar, assim, seguir uma linha de raciocínio para tentar se aproximar dos gostos das pessoas. A gente sempre tem que pensar, sempre se colocar no lugar do cliente, né? Sempre tentar entender o que o cliente está buscando, tá bom? Tem cliente que pede sempre os mesmos bolos, né? Vocês não têm cliente que pede sempre o mesmo sabor? Sempre, todo aniversário de algum integrante da família, toda comemoração é sempre o mesmo sabor, né? E tem clientes que não, tem clientes que cada bolo quer provar um sabor novo. Dessa vez eu quero um bolo diferente, né? Tem desses dois tipos de cliente. Tem também os clientes que são mais tradicionais, tipo assim, bolo de morango com chocolate, bolo Marta Rocha, bolo de coco com abacaxi, isso é tradicional, né? Agora tem os clientes já que gostam de algo mais moderno, Red Velvet, Devil's Cake, né? Alguma coisa assim, coisas mais diferentes, mais atualizadas, né? E eu também concordo que a gente tem que ter para agradar esses dois tipos de públicos, né? Então, sempre pensar em algo mais tradicional e algo mais ousado, assim, tá?
Então, assim, ó, lembram que eu fiz uma live essa semana falando de quantos sabores, quantos produtos eu tenho que ter para começar a vender, né? Quantos produtos. E eu falei para vocês que não precisa de muitos produtos. E aqui no caso dos bolos, é a mesma coisa. Vocês não precisam ter uma penca de 10, 20 sabores para vender, tá? E pelo contrário, eu até não aconselho a fazer isso. O que acontece? Não sei se acontece com vocês, mas comigo sim. Quando eu vou num restaurante, em algum lugar para comer alguma coisa, ou beber, enfim, que o cardápio é muito extenso. Quando o cardápio é muito extenso, eu acho que fica muito confuso para a gente escolher. E comigo acontece isso, de verdade, tá? Tanto que assim, ó, quando o cardápio é extenso, eu já digo que tá para a pessoa do meu lado, eu digo assim, o que tu vai pegar? Ah, eu vou pegar isso e aquilo. Se eu gostar, eu digo eu também. Ou, sabe, eu meio que já não quero nem ver, porque quando tu olha assim, aí tu começa a gostar. Ah, gostei. Aí tu começa a gostar de muita coisa. E aí fica confuso que embaralha tudo na cabeça e já não vai mais nada. Então, eu não gosto. Quanto mais extenso for o cardápio e quanto mais sabores tiver, mais você vai confundir a cabeça do cliente, tá? E pode ver, quando tem muita coisa, muita opção, ainda é muito provável que o cliente queira mudar algo. É muito provável que o cliente faça assim, ó, ah, eu quero esse bolo aqui, mas tu pode colocar essa cobertura aqui? Ou, ah, eu queria esse bolo aqui e esse aqui. Dá para fazer metade de cada? Isso é o ó, né, gente? Fazer metade de cada bolo, tem cliente que fala isso, né? Ou eu queria esse bolo aqui com essa massa aqui, entende? Então, quando tem muita opção, a gente dá abertura ainda para o cliente querer trocar as coisas. E para nós isso não serve. Para nós não serve, porque para nós que estamos fazendo o bolo para vender, a gente precisa ter um padrão. Essa massa, esse recheio, essa cobertura. Esse negócio de ficar trocando, de deixar cardápio aberto. Por exemplo, escolha sua massa, escolha seu recheio, escolha sua cobertura. Para nós isso não é bom, tá? Não é bom. Vocês podem até um dia fazer isso no negócio de vocês. Vocês vão ver que não é legal e logo vocês vão mudar de ideia. Eu sei que eu tenho alunas que já fizeram isso e logo elas também desistiram, mudaram de ideia, porque é muito ruim para nós. A gente fica muito... É muito mais fácil de errar o pedido quando o cliente escolhe assim. É muito mais fácil de errar o pedido. A gente fica sem o controle exato de quanto está gastando, de quanto vai custar e quanto vai lucrar. Dá mais trabalho para a gente fazer compra, para se organizar na produção, perde mais tempo, tá? Então é muito fácil de você errar algo no pedido quando você deixa assim aberto para o cliente escolher, tá? Então acreditem em mim, não façam isso. E o cardápio extenso, então, também, na minha opinião, não rola. Muita variedade, muito trabalho e menos dinheiro no bolso, tá? Precisa ser padronizado o tipo do bolo? Sim, precisa, tá? Com toda certeza do mundo precisa. Se vocês tiverem o bolo padronizado, vocês vão saber exatamente o que comprar, quanto custou, quanto cobrar e quanto lucrou, tá? Senão vira bagunça, não dá certo. Então, vocês podem ter no cardápio de bolos de vocês, eu vou dizer assim, o que eu acho que tem que ter no cardápio de bolo, e aí dá para adaptar cada um na sua realidade, né? Um exemplo, sabores. Vou escrever aqui que eu esqueci de escrever antes. Sabores dos bolos. Então, assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fiz lá eu não lembro agora quantos eu tinha quando eu vendia, tá?
A Roberta, eu também acho isso. Show. A Roberta já vende, né? Então já sabe também, né, Roberta? Lucilene, mando suas dicas. Que bom, porque às vezes a gente fala algo, às vezes eu tô aqui falando algo que parece assim que é muito óbvio para mim, né? Mas às vezes para quem está no início, a pessoa não percebe, porque nunca viveu isso, né? Nunca aconteceu. Então, às vezes a gente tem que falar esse tipo de informação também. Que bom, Lucilene, fico feliz pelo feedback, tá? Então, olha só, quando eu vendia bolos, eu não lembro ao certo quantos sabores eu tinha no meu que eu oferecia para os meus clientes, né? Mas eu lembro que eu tinha o pêssego com nozes, que era o mais vendido. Eu tinha o morango com creme massa branca, morango com chocolate e tinha o de avelã, que era com chocolate, avelã e chocolate. E eu tinha também o de brigadeiro, que eu lembro esses. Eu acho que eu tinha mais algum sabor, mas eu não lembro agora, tá? Não, mas com certeza tinha mais. Tinha um também que era com damasco, doce de leite, verdade, 6. Tá, que eu lembro esses agora. Enfim. Mas aí, quando eu voltei aqui para a cozinha e comecei a colocar toda a teoria que eu aprendi estudando para a prática, que foi onde que eu comecei a reformular todos os meus bolos antigos para montar o curso, eu pensei em 6 sabores. Inicialmente, foram os 6 bolos primeiros que eu gravei lá no curso, no Método Bolos de Sucesso. E eu pensei em 6 sabores, que seriam os 6 sabores que qualquer pessoa poderia colocar no seu cardápio de bolos. Então, eu vou escrever eles aqui para vocês. Ó, então, esses aqui são os sabores mais vendidos para o meu público aqui, tá? Para o público que eu já tive de experiência até hoje. Aqui em Ascurra, lá em Balneário, quando eu trabalhei lá. Então, lá em Balneário, eu trabalhei em 2 lugares, né? Como funcionária. Depois eu já comecei a dar aula. E aqui em Ascurra, da minha experiência de venda de encomendas, tá? Então, vamos lá. Então, esses aqui foram os bolos mais vendidos e que eu coloquei no curso como sugestão de cardápio para as alunas. Pêssego com nozes. Aí aqui assim, ó, pêssego com nozes. Não precisa, lá no YouTube, o texto aparece certinho, tá, gente? Quem quiser assistir lá pro YouTube, tá? Fica à vontade. Pêssego com nozes, massa branca, esse bolo. Então, é um bolo que ele é tradicional, a parte de pêssego é um bolo tradicional. Os antigos, as pessoas mais velhas gostam bastante, inclusive eu. E as nozes, que dá uma sofisticação pro bolo, né? Colocam nozes, que é um ingrediente caro, que as pessoas também gostam, né? Só que aqui, ó, aí de acordo com o público, a gente pode mexer nesse sabor. Então, nozes vai encarecer demais o meu bolo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu bolo só de pêssego. Ou eu vou colocar pêssego com creme no meu bolo, tá? Então, todos os sabores a gente pode mexer para deixar ele mais simples ou mais sofisticado, sem mexer na qualidade do bolo, tá? Tá bom? Deixa eu ver se aqui no YouTube tem alguma pergunta. Certo? Por isso é melhor a gente mesmo fazer em casa. No meu aniversário, queria um de mousse e não um de mousse. E as confeiteiras só tinham de brigadeiro. Caí de paraquedas e já sei que final do ano eu vou fazer. Sim, Gisele. Vamos falar sobre esses brigadeiros aí, que todo mundo tem só bolo de brigadeiro, né? Então, gente, nesse curso gratuito, façam como a Gisele. Ó, a Gisele vai aprender a fazer o bolo dela do final de ano, né, Gisele? Aqui no curso. E vai fazer e vai mostrar para nós depois que ela fez, né? Tá bom? No nosso bolo não vai ter brigadeiro, tá, Gisele? Então, gente, pêssego com nozes, né? Então, dá para deixar ele mais simples ou mais sofisticado, né? Depende do público de cada um. E esse é um bolo, então, que ele pode ter nos cardápios de vocês. Pêssego não rola aqui na minha cidade, não. Eu tenho uma aluna, a Mari, lá de Laurentino, que ela fala, não, é doce de leite.
Lá na cidade da Mari, bolo de doce de leite não vende, não vende. E eu tenho certeza que deve ter gente aqui assistindo agora que vende muito bolo com doce de leite, que o público ama. Então, depende da cidade, tem disso também, né? Então, de repente, se na localidade de vocês bolo de pêssego não rola, poderia trocar o pêssego por abacaxi, poderia trocar o pêssego por ameixa preta, poderia trocar o pêssego por outras frutas, tá? Por figo, de repente, tá? Então, é tudo de público para público. Você vai analisando e vai ajeitando. Outro bolo mais vendido, morango. Morango. E aqui eu vou deixar só morango, sem chocolate. Porque para mim aqui o que mais vende é morango e não morango com chocolate. Então, morango com massa branca, né? Morango com creme, morango com suspiro, morango com chantilly, morango talvez com 4 leites, morango com brigadeiro branco, tá? Morango com o resto do bolo assim mais branquinho. É um bolo bastante vendido. Ah, é. E no meu curso ele é com creme, tá? Deixa eu escrever aqui creme, que eu esqueci que eu tava. Morango e creme, tá? No curso eu coloquei com creme, mas a gente pode então estar trocando esse creme por outras coisas, tá? Outro bolo que tem lá no curso é cereja. Cereja com chocolate. E aí aqui é o seguinte, cereja com chocolate. Jana, mas bolo de cereja com chocolate, Floresta Negra, né? Vende bastante? Olha, eu vou dizer para vocês que aqui, para mim, não vende muito, não. Mas lá em Balneário, teve um lugar que eu trabalhei lá que vendia bastante. Então, lá vendia mais que aqui. Mas por que eu escolhi colocar esse sabor aqui? Porque a cereja, ela pode ser substituída pelo morango. E aí eu tenho um bolo de morango com chocolate. Aqui na minha cidade que eu tô agora, aqui vende bastante bolo de morango com chocolate. Vende bastante, tá? Morango com chocolate. Então, aqui é a mesma coisa. A gente pode substituir o chocolate por receitas brancas, né? Para tirar o chocolate. Pode substituir a cereja pelo morango. Então, aí fica um bolo super vendável também, tá? Outro bolo, então, abacaxi com coco. Abacaxi com coco. Certo. Esse bolo aqui na nossa região super vende, tá? Aí, lá na Mari, em Laurentino, por exemplo, o abacaxi com coco vende pra caramba e o pêssego não vende tanto. E aqui na minha cidade já é ao contrário. Aqui vende mais o pêssego do que o abacaxi, mas o abacaxi também sai bem, tá? Eu quero que vocês vão me falando aqui nos comentários desses sabores aqui, se tem algum que é o campeão de vendas na cidade de vocês, tá bom? Prof, eu troquei o pêssego por ameixa. Em 15 dias vendi 5 bolos. Então, olha aí, a Marisa comentou com a gente. É isso aí. Às vezes, né, o que vende mais para um não é o que vende para outro. Aqui, para mim, eu não vendia tanto bolo de ameixa. E a Marisa já tá fazendo sucesso lá com o bolo de ameixa dela. Esse creme seria o creme de confeiteiro? Sim, Camila, seria. Mas também dá para substituir por um ganache branco, por um brigadeiro branco, por um creme 4 leites, né? Cada caso é um caso. Mas eu não substituo, eu prefiro creme, tá? Prefiro creme porque fica um bolo mais suave, fica um bolo mais barato e fica gostoso, tá? Fica menos enjoativo, mais gostoso, na minha opinião. Mas com pêssego também vendo bastante, beleza? Morango com creme de leite ninho, Maribel falou. Sim, ótimo também. Na época que eu vendia bolo aqui, o ninho não estava em alta como está hoje. Então, eu não fazia nada com ninho naquela época, tá? Maribel, como que é esse teu creme de ninho? Que tipo de creme é esse? É um brigadeiro ou é um creme de confeiteiro? Fala para nós, só para eu entender. Então, o bolo de abacaxi com coco é um bolo que super vende também. E aí, dá para fazer só abacaxi e tirar o coco, fazer abacaxi e creme, abacaxi e crocante.
lembrei que aqui o que mais vende é abacaxi crocante, não é nem abacaxi coco, é abacaxi crocante, tá? Então, abacaxi crocante, abacaxi creme, abacaxi coco, certo? Também pode trabalhar com a massa de coco ou com a massa branca, como eu falei ontem na live para vocês, na live de precificação, que foi muito boa, né? Então, também tem essas possibilidades. Aí, o que falta aqui, ó? O que vocês têm que pensar? Bolo tradicional, bolo com fruta, tradicional também. Aqui a gente tem bolos com frutas, né? Bolos com frutas, bolos tradicionais, né? Agora tem espaço aqui para mais 2. Aqui nesses outros 2 eu coloquei um bolo que é todo de chocolate, porque no nosso cardápio a gente tem que ter um bolo que é todo de chocolate, porque tem gente que não gosta de bolo com frutas, tem gente que só gosta de bolo de chocolate, aí tem gente que só gosta de bolo com frutas, tem gente que gosta de bolo branco e sem frutas. Mas que bolo branco sem frutas é esse? Creme com crocante é um exemplo de bolo branco sem frutas, tá? Brigadeiro de ninho, certo. Tá bom. Brigadeiro de ninho com pêssego, né? Tu falou, com morango. Eu tenho alunas que fazem, porque aí o morango dá uma quebrada ali na doçura do brigadeiro, né? Certo? Então, sempre tem que ter no cardápio um bolo que é todo de chocolate, tá? Todo de chocolate. Então, vamos lá. Chocolate. Aí, aqui, lá no meu curso, eu fiz chocolate com amendoim, tá? Mas por quê? Por quê? Porque eu não sou muito fã de bolo com todo de chocolate. Então, eu bolei um bolo todo de chocolate, coloquei amendoim nele e caramelo salgado, mas aqui também é só tirar. Dá para tirar o amendoim, dá para tirar o caramelo salgado e aí você tem um bolo todo de chocolate, tá? Então, tem que ter um bolo chocolatudo no cardápio. Pode ser com brigadeiro, pode ser com ganache, pode ser com ganache montado, pode ser com creme, né? Eu tenho alunas que fazem bolo todo de chocolate, que é a massa de chocolate e creme de confeiteiro de chocolate. Então fica um bolo leve, saboroso e não fica nada enjoativo. E barato também, né? E barato, porque é bem mais barato fazer um creme de confeiteiro de chocolate do que um ganache ou um brigadeiro, tá? Crianças e adolescentes, grande maioria só gostam de chocolate. Sim, Carla. Elas gostam de chocolate e chocolate com morango. Também elas gostam, tá? Elas gostam também de chocolate com morango. Os adolescentes gostam bastante. E até criança. E aí, o último bolo que eu coloquei é limão com mirtilo. Limão siciliano com mirtilo. Esse aqui não era um bolo que eu vendia antigamente, porque eu não tinha esse sabor aqui no meu cardápio. Mas foi um bolo que eu criei nos últimos anos e que eu achei assim que ele ficou muito bom. E querendo ou não, é um bolo que veio assim, ele vem aparecendo com força agora. Então as pessoas querem limão siciliano com mirtilo. É um sabor mais sofisticadozinho, né? Então, ele foi bem também. E assim, eu vejo pelas minhas alunas, eu vejo muita aluna fazendo esse bolo aqui, batendo foto e elogiando. Então, eu acredito que ele tá sendo bem vendido mesmo, tá? O creme de doce de leite fica uma delícia. Sim, Roberta, eu gosto de fazer o creme de confeiteiro de doce de leite. E não usar o doce de leite puro, às vezes, né? Porque ele fica mais suave, o sabor do doce de leite. O bolo fica mais leve também e fica mais barato, né? Tá? Então, assim, ó, esses 6 sabores aqui é um exemplo de sabores que vocês podem montar um cardápio de bolos, né? E como eu falei, vocês não precisam seguir a risca isso aqui. De repente, assim, ó, poderia ter... a gente tem 2 de chocolate aqui, ó. Tem 2 bolos de chocolate. Um chocolatudo, só chocolate, um chocolate com morango, exemplo, né? 2 bolos de frutas e massa branca, ó, morango e pêssego. Aqui talvez não precisaria ter o de abacaxi, talvez poderia ser ou o abacaxi e morango ou pêssego e morango, depende da cidade de cada um.
E aí um diferente que poderia ser limão com mirtilo ou ainda red velvet. Eu, assim, se eu fosse montar um cardápio de bolos hoje eu incluiria o red velvet. Talvez eu tiraria esse de cereja com chocolate, morango com chocolate e colocaria red velvet no lugar dele, tá? Ou acrescentaria red velvet e deixaria com 7 bolos no cardápio, tá? Então, assim, ó, tem gente que vende muito bolo bem casado, por exemplo. Tem gente que vende muito. Vou dar o exemplo da Mary de novo, do alfazemas. O bolo que ela mais vende é o bolo alfazemas, que é um bolo que a gente criou exclusivamente para ela, que é um bolo de limão siciliano com chocolate branco, né? Então, sempre é bom ter um sabor diferenciado no catálogo. Então, talvez eu incluiria aqui o Red Velvet e mais um sabor que só eu tenho. Por exemplo, esse alfazemas. Ninguém mais tem esse bolo na região. Só ela tem. Então, eu criaria um bolo para mim. Por exemplo, aquele bolo que tá lá no Método Bolo de Sucesso, de café com laranja. Ninguém tem bolo de café com laranja aqui na minha região. E as alunas que já fizeram, elas elogiaram muito esse bolo, quem já fez. E ficou muito bom. Então, talvez eu teria o meu bolo, o diferencial café com laranja, né? Então, eu acho que a gente tem que ter os tradicionais, atender, agradar a todos os gostos e ter um diferencial também, um sabor que só você tenha. Eu não faço bolo de limão com mirtilo, porque aqui na minha cidade o mirtilo é muito caro. Tá certo, a gente tem que estar sempre avaliando os custos, né? Então não adianta, talvez a Marlisa não vai conseguir vender um bolo com mirtilo, porque na cidade dela vai ficar muito caro. Mas aí ela pode tirar o mirtilo, né, Marlisa? Você pode tirar o mirtilo da massa e aí você vai ter um bolo de limão siciliano, tá? Também pode, tá bom? Red Velvet maravilhoso, é verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não tenho para falar. Tá, lembrei. Então, sempre ter um sabor diferencial, eu acho legal. Vou até escrever aqui, ó. Vou escrever o Red Velvet, eu acho que ele é importante também. E mais um diferencial, tá? Aí, o que mais que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Por exemplo, assim, ó, Natal. Agora vem Natal. Então, no Natal, eu posso criar mais uns 2 bolos exclusivos do Natal. Por exemplo, eu posso trabalhar com especiarias, com nozes, com avelãs, com sabores assim que lembram o Natal. Cerejas, que é uma fruta que tem nessa época do ano, né, em maior quantidade, mais fácil de achar. Então, além desses sabores fixos do cardápio do ano todo, no Natal você pode elaborar 2 sabores diferenciados. E daí, assim, ó, se você vê que o seu público, nossa, se apaixonou por um sabor que você criou para o Natal, aí talvez você pode vir aqui e analisar, ó. O bolo de abacaxi com coco não está sendo muito. Tira ele do cardápio e coloca esse outro sabor novo. E isso, desses sabores novos, vocês podem estar fazendo no decorrer do ano várias vezes. Vocês podem fazer na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, sabe? Cria sabores diferentes e vai testando. Aquele que o pessoal gamar, você coloca para o cardápio fixo, tá? Café com laranja, Margarete, vou fazer um bolo de compota com morango e cream cheese e brigadeiro para o sogro. Será que fica bom? Compota de morango com cream cheese e brigadeiro. Brigadeiro preto, você diz, Margarete, ou branco? Se for brigadeiro branco, eu acho que fica bom. Se for brigadeiro preto, eu não sei. Tem que testar. Tem que ver. Às vezes um sabor mata o outro, sabe? A gente sempre tem que pensar nisso. Por exemplo, um exemplo que eu já dei várias vezes, né? Mas é o que aconteceu comigo. Ameixa preta e chocolate não combina, porque são 2 sabores muito fortes.
E aí mistura esses dois sabores, não rola. Então aqui, quando a gente tem pêssego e nozes, não são os dois, nenhum dos dois são sabores assim que sejam muito fortes, sabe? Chocolate é um sabor forte. Morango também. O abacaxi tem bastante presença da acidez, é um sabor que preenche a boca, né? Então tem que cuidar nessa escolha nessa mistura de sabores, tá? E aí, nessa ali, eu lembrei de uma coisa agora. Quando eu fazia encomenda, uma cliente pediu se eu podia mudar o sabor do bolo, como eu falei antes para vocês, né? O cliente vê, né, o cardápio, ele diz assim, eu quero esse bolo, mas com esse recheio. Aí ela me pediu para mudar o recheio do bolo e eu mudei. E o bolo ficou ruim. Ficou ruim, não ficou bom, tá? Então, o que acontece? A cliente sabe que ela pediu para mudar o bolo e não ficou bom. Mas os convidados que estão na casa dela, eles não vão saber que foi ela que pediu para mudar o bolo e não ficou bom, sabe? Então, para os convidados dela, o que foi que aconteceu? Que a Jana fez um bolo ruim. Que a Jana fez um bolo horrível, que não ficou bom. Eles não sabem que foi ela que pediu para mudar. Então, eu aconselho vocês a não fazer isso, tá? Não façam o que vocês nunca fizeram antes. Faz teste, experimenta. A Margarete vai fazer para casa dela o bolo. Se não der certo, tá tudo bem, porque ela fez para a família dela. Agora, se fosse para vender, eu já iria dizer assim para ela, não faz para vender, faz primeiro um teste, porque tem que ver se esse bolo vai ficar bom, tá? Então, essa é uma dica preciosa. Lembra o que eu falei para vocês terça-feira, eu acho, né? Aprendam com o erro dos outros, não erram vocês para depois aprender. Aprende com os erros que eu já cometi, que assim vocês não vão passar por isso. Então, isso. Fechou. Então, gente, é isso, ó. Vocês têm que pensar sempre num bolo. Vamos virar aqui. Então, num bolo que tenha um chocolatudo. Eu não falei da Marta Rocha, né? A Marta Rocha também é um bolo que, por exemplo, quem é do Sul, muito difícil não ter um Marta Rocha no cardápio, né? Porque é um bolo que faz muito sucesso no Sul. Então, talvez lá para São Paulo, um bolo de Marta Rocha não faria sentido. Mas para o Sul, sim, né? Tá bom? Então, sempre tem que ter um chocolatudo, sempre tem que ter bolo com frutas, né? Sempre tem que ter um bolo que é mais tradicional da cidade, tipo a Marta Rocha, tipo um bolo de pêssego ou abacaxi com coco, depende da cidade, né? Então, um bolo diferencial, né? Um diferencial, tá? É isso que vocês têm que ter no cardápio de vocês. E aí, de repente, vocês podem ter 2 tradicionais, 2 de frutas, ou vocês podem ter 2 chocolatudos e um de frutas, dependendo do público de vocês, tá? Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês. Eu tenho uma aluna, a Samara, que ela só vende bolo de brigadeiro. É brigadeiro, bolo de brigadeiro, é brigadeiro branco, é brigadeiro preto, é brigadeiro isso. E ela faz o maior sucesso com os bolos dela de brigadeiro. Então, assim, aqui para mim não rola bolos de brigadeiro, mas para ela super dá certo, tá? Então, a gente tem que avaliar o nosso público e fazer as nossas escolhas. Talvez a gente vai escolher algo errado, mas tudo bem, vai lá, corrige e segue. Vida que segue, né? Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver o que está falando aqui no YouTube. Chefe, o que você acha de geleia de frutas amarelas? Acho fantástico. Eu fiz um bolo de geleia de frutas amarelas e ficou maravilhoso. Ano que vem eu vou gravar ele para entrar no curso, tá? Frutas amarelas com coco. Ficou fantástico, porque aí o sabor das frutas amarelas sobressaem no coco, né? O coco é um saborzinho mais suave. Ficou fantástico, tá?
Red Velvet com recheio de cream cheese. Sim, gente, todo Red Velvet tem que ser com cream cheese, tá? Não pode ser Red Velvet sem cream cheese, tá bom? Sou do Sul e adoramos bolo Marta Rocha, vende muito, isso mesmo. Eu também adoro o bolo Marta Rocha, aqui na minha cidade, que é Santa Catarina, o pessoal também gosta, mas não posso dizer que é dos mais vendidos, tá? O pessoal mais velho que gosta mais do Marta Rocha. E eu também. Ai, ai. Morango casa bem com o quê? O morango vai bem com bastante coisa, tá? O morango ele vai bem com creme, vai bem com chocolate branco, vai bem com chocolate ao leite. Eu não gosto de morango com chocolate amargo, tá? Mas é um gosto meu, eu não gosto. Porque eu acho que ele briga com o chocolate amargo, mas com o chocolate ao leite e com o branco ele vai. E ele vai bem também com... Ele vai bem com nozes, com creme crocante, vai bem com chocolate crocante, ele vai bem também. Aqui sai bastante. Morango, chocolate crocante. Sai bastante aqui, tá? Ele vai bem também com pistache e até dá uma combinação legal das cores, também vai bem, tá? Ele vai bem com baunilha, com cumaru, que são saborzinhos, né, mais adocicados, mais suaves, tá? Morango, mais o quê? Eu acho assim que morango com coco também vai bem, tá? Porque o coco ele também tem um sabor adocicado, mais suavezinho, tá bom? Certo. Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Bom, hoje, depois das 18 horas, eu vou fazer uma live e eu gostaria muito que vocês viessem, porque eu vou, se tudo der certo, eu vou decorar um bolo na live, tá? Eu vou dizer se tudo der certo, porque assim, ó, eu fiz o bolo agora, hoje de manhã, e montei e tá na geladeira, né? Então pode ser que dê algo errado, porque foi tudo muito em cima da hora, muito rápido. Mas se tudo der certo, então eu vou decorar um bolo na live de hoje, depois do tema. O tema será coberturas. Quais as melhores ou qual a melhor cobertura para o seu bolo? É o tema da live. Então eu vou fazer uma breve explanação para vocês sobre os tipos de coberturas, para falar as vantagens e as desvantagens de cada uma, e depois eu vou fazer uma cobertura e decorar o bolo para vocês. Uma cobertura que é bem linda e bem prático e fácil de fazer, tá? Então vai ser bem legal. Tá bom? O pistache é melhor com o quê? O pistache, bom, a pistache aqui a gente não tem o costume de usar tanto aqui na nossa região, aqui onde eu moro, tá? Para começar, que nem tem para vender aqui, né? Mas tudo bem. Mas ele vai bem, tá? Ele vai bem com baunilha, ele vai bem com chocolate branco, ele vai bem com morango, ele vai bem com chocolate ao leite, porque lá onde eu já trabalhei, a gente fazia uma torta com chocolate ao leite e vendia muito, então vai bem também, tá? Como é o seu crocante? Crocante, quando eu falo só crocante, assim, crocante, é o crocante de amendoim, tá, gente? É um caramelo crocante, né? Com amendoim e depois é triturado. Esse é o crocante, tá? Então, tem para vender nas lojas o crocante pronto, mas eu não uso crocante pronto, eu sempre faço. Inclusive, no nosso curso gratuito da semana que vem, eu vou ensinar a fazer crocante, tá? E esse crocante, ele sai muito nos bolos. Sai muito mesmo. O pessoal daqui da nossa região ama bolo com crocante. O pessoal da região de vocês gosta de bolo com crocante? Escrevam aqui para mim. No meio do recheio, ele não perde a crocância? Depende do recheio. Depende do recheio. Por exemplo, se eu colocar um crocante no meio de um creme, que o creme tem bastante umidade, aí ele perde a crocância e depende de quanto tempo ele está montado também. Só que assim, ó, ele perde a crocância, mas não perde o sabor. Mesmo que ele não fique mais crocante, mas ele fica lá no meio do creme e ele tem o sabor do caramelo com amendoim, tá? Chefe Jana, tem uma pergunta. Não sei em qual das aulas se encaixa. Por que ao colocar o recheio na massa,
A mesma parece não aderir e sai farelo de bolo na espátula. Muito farelo. Recheio muito firme, Silvânia. Creio que você está trabalhando com recheio muito firme. E aí ele não adere na massa, descola, esfarela tudo a massa, quebra a massa, é ruim de espalhar. É isso que você está falando, né? Pelo que eu entendi, o que está acontecendo contigo é o teu recheio que está muito firme. Tá bom? Gente, lá na semana que vem, além do crocante, eu vou ensinar para vocês também a fazer o recheio de creme, tá? Vai ser creme com crocante e mais coisas. Tem mais recheios além desses, tá? Mas é aquele bolo que eu postei a foto no meu perfil, aquela fatia perfeita, é esse que eu vou ensinar. Inclusive, aquela foto é do bolo do curso, tá? Só para dar uma aguinha na boca de vocês. Então, não percam o curso, tá? Que realmente está muito bom. Bolo de pêssego ou morangos com nata e crocante de castanha e nozes. É o preferido da minha família. Aqui, Marli, aqui o preferido é pêssego e crocante, mas é crocante de amendoim aqui, não de nozes. Porque os crocantes, gente, a gente pode fazer com qualquer castanha, né? Pode fazer com pistache, com castanha do Pará, castanha do caju, nozes, amendoim. Aqui em casa é amendoim. Inclusive, a gente pode fazer crocante sem castanhas também, né? Lá no curso eu tenho um bolo que eu uso caramelo de café no bolo. E não é grão de café, é café mesmo, né? Então eu faço um crocante de café. Fica muito bom. Então tá, gente, o papo tá bom, mas eu vou encerrar porque tá complicado aqui. E daí eu tenho que ter mais uma live hoje, né? Então eu tenho que me resguardar. Ai, tá bom? Então é isso, foi muito boa a live, tá? Muito boas as perguntas. E eu espero vocês, então, hoje às 18 horas para a live. E com certeza vai dar tudo certo com o meu bolo que tá lá montado e a gente decora ele na live, tá? Tô ansiosa para decorar esse bolo e para comer ele também, né? Que é a melhor parte. Então tá bom, gente. Obrigada. Até depois.